No vídeo de hoje, eu vou te contar se comer muito açúcar causa diabetes. E o contrário, quem evita completamente o consumo de açúcar? É possível que alguém que tenha mantido uma dieta saudável ao longo de toda a vida possa eventualmente desenvolver diabetes? Iremos desvendar esse mistério e fornecer um alerta muito importante. Imagine uma mulher que está indignada porque acabou de descobrir que está com diabetes. Em sua faixa etária de 60 anos e com excesso de peso, ela acaba de sair da consulta médica com um diagnóstico de diabetes. Ironicamente, ela, que nunca apreciou doces e evitou chocolate ao longo de sua vida. Como isso pode ser acontecer? Será que as advertências que ela sempre ouviu sobre os malefícios do açúcar estão equivocadas e que há outros fatores causadores da diabetes? Entretanto, é crucial compreender que diabetes não é uma entidade singular. Ao longo da trajetória médica, diversos tipos de diabetes foram identificados. Todavia, um ponto comum em todos eles é a elevação dos níveis de açúcar no sangue, especialmente glicose. Poder-se-ia considerar que a glicose, sendo uma fonte de energia, não apresentaria problema se estivesse em excesso. No entanto, a realidade difere substancialmente. O acúmulo constante de glicose no sangue pode provocar danos nos vasos sanguíneos e nos nervos ao longo do tempo, resultando em complicações nos rins, olhos, coração e outros órgãos. Ademais, a glicose se acumula na corrente sanguínea em vez de ser absorvida pelas células, ocasionando fadiga, boca seca, sede intensa e necessidade frequente de urinar, sintomas clássicos da doença. Contudo, em situações de descontrole, os níveis de glicose em um indivíduo diabético podem exceder em até 10 vezes o limite seguro, desencadeando situações gravíssimas, como coma e até mesmo o óbito. Diabetes é uma questão séria e não é surpreendente que muito problemática pode ser tão prevalente. A verdade é que, apesar de todos os tipos de diabetes resultarem em aumento dos níveis de glicose no sangue, há múltiplas causas para esse fenômeno, resultando em uma vasta gama de tipos de diabetes. O primeiro entre eles é o diabetes tipo 1. Geralmente se manifestando na infância e adolescência, este tipo de diabetes tem origem autoimune. O organismo ataca suas próprias células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina, o hormônio que facilita a entrada de glicose nas células. Sem insulina, a glicose fica retida na circulação, podendo ser prejudicial para os órgãos. A causa do diabetes tipo 1 ainda é incerta e pode envolver predisposição genética. Portanto, não há como preveni-lo, o que definitivamente não é o caso da paciente em questão. As chances de a mulher em discussão ter diabetes monogênica, um raro subtipo influenciado pela genética, também são muito reduzidas, dado que esse tipo tende a afetar indivíduos mais jovens. E a probabilidade de ela apresentar diabetes gestacional é nula, visto que essa é uma forma transitória que afeta mulheres grávidas. Além das diversas formas de diabetes mencionadas, também existe o diabetes tipo 2, que é responsável por 95% de todos os casos de diabetes no mundo. Nesse tipo, as células pancreáticas continuam a produzir insulina. Contudo, há uma falha na comunicação entre a insulina e as células que utilizam glicose. A glicose simplesmente não consegue ser absorvida e, em vez disso, se acumula na corrente sanguínea. É como se a insulina estivesse tentando desesperadamente fazer com que as células absorvam a glicose. Mas elas não conseguem compreender essa mensagem e, consequentemente, não podem aumentar a produção de insulina para lidar com essa glicose acumulada. Entretanto, se essa situação persistir, o problema se agrava, pois as células pancreáticas podem ficar esgotadas, podendo até mesmo interromper a produção de insulina. Ao contrário dos tipos de diabetes 1, gestacional e outros tipos com causas genéticas, o diabetes tipo 2 se desenvolve gradualmente ao longo da vida. A mulher em questão não estava ciente de que diversos fatores de risco podem comprometer a comunicação entre a insulina e as células. Será que o açúcar é um desses fatores? Ou pior, será que o açúcar é a causa do diabetes nesse cenário? Diversos mecanismos foram propostos para explicar por que a insulina não consegue eficazmente se comunicar com as células durante a absorção de glicose. Um desses mecanismos envolve um dos principais fatores de risco para o diabetes tipo 2, a obesidade. A obesidade ocorre quando o corpo recebe mais nutrientes da alimentação do que necessita por um período prolongado. Como resultado, o organismo armazena esses nutrientes na forma de gordura, visto que esse estoque aparentemente não tem limite. No entanto, surge um problema quando as células de gordura precisam se adaptar para comportar a grande quantidade de gordura que está sendo acumulada. Elas se multiplicam e aumentam em tamanho, levando primeiro ao sobrepeso,
e, posteriormente, à obesidade. Entretanto, em determinadas áreas do corpo, as células de gordura podem se encher tanto que começam a emitir sinais de alerta de que algo está errado. Elas fazem isso liberando mediadores inflamatórios, criando assim um estado inflamatório no corpo, um processo que não é intrínseco à natureza. As células do sistema imunológico ao redor das células de gordura são as primeiras a perceber esse estado de alerta. Elas assumem uma postura de defesa para proteger e reparar as células de gordura danificadas. Isso leva à liberação de mediadores inflamatórios que recrutam outras células do sistema imunológico para ajudar. Então, como isso se relaciona com o diabetes? Bem, aqui entra a parte interessante. Liberados pelas células de gordura e pelo sistema imunológico, interagem com os locais onde a insulina normalmente se liga nas células. Isso cria um cenário onde o sinal da insulina é prejudicado, dificultando a correta utilização da glicose. A resposta inflamatória que ocorre durante o sobrepeso e a obesidade é, muitas vezes, silenciosa, não causando sintomas óbvios. Isso faz com que muitas pessoas ignorem os cuidados com o peso, uma vez que seus exames podem parecer normais. Aqui reside o problema. A pessoa não percebe o impacto significativo que o acúmulo de gordura corporal tem nos níveis de glicose no sangue. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, até 90% dos indivíduos com diabetes tipo 2 no Brasil também apresentam sobrepeso ou obesidade. Além da obesidade, outros fatores que aumentam o risco de diabetes tipo 2 incluem hipertensão, níveis elevados de colesterol, histórico familiar de diabetes de primeiro grau e uso de medicamentos como corticoides. Embora a mulher em questão pudesse não ter uma predileção por doces, ela tinha o hábito de comer em quantidades significativas e frequentemente. Com um histórico de sobrepeso, desenvolveu o hábito de consumir fast foods regularmente por causa da conveniência do serviço de entrega. Dado que os fast foods são alimentos ricos em calorias e ela não praticava exercícios regularmente, seu percentual de gordura aumentou, agravando o estado inflamatório decorrente do sobrepeso. Como resultado, ela poderia sim ter desenvolvido diabetes como consequência do sobrepeso, mesmo não sendo uma consumidora de doces. Portanto, não foi o açúcar que causou o diabetes dela. No entanto, surge a pergunta: aqueles que consomem muito açúcar têm um risco maior de desenvolver diabetes? Se além do consumo excessivo de calorias e do sedentarismo, a pessoa também consumir doces regularmente, isso aceleraria o desenvolvimento do diabetes? Todas essas perguntas serão respondidas. Não é incrível adquirir um entendimento detalhado sobre o funcionamento do nosso corpo e desmistificar concepções equivocadas que persistem há tanto tempo, como esse mito do açúcar? É compreensível que a internet e a mídia frequentemente causem uma enorme confusão no campo da nutrição, o que acaba deixando as pessoas perplexas e indecisas sobre suas escolhas alimentares. Agora, vamos investigar. Alguém que consome muito açúcar realmente enfrenta um risco aumentado de desenvolver diabetes ou contrair a doença mais cedo? Os açúcares são carboidratos que possuem um sabor doce, incluindo glicose, frutose e sacarose. Provavelmente você já se deparou com esses termos em algum momento. Esses açúcares são encontrados em uma variedade de alimentos, como açúcar de mesa, frutas, produtos industrializados, chás e sucos. Eles são prontamente absorvidos, e devido ao fato de não permanecerem muito tempo no estômago e no intestino, tendem a não gerar uma sensação de saciedade duradoura. Isso, aliado ao fato de possuírem um sabor agradável, torna fácil exceder os limites no consumo. No entanto, aqui está o ponto crucial. Consumir grandes quantidades de açúcar pode, de fato, elevar os níveis de glicose no sangue, já que a maioria dos açúcares é convertida em glicose. No entanto, um organismo saudável e ativo fisicamente geralmente não encontra grande dificuldade em usar o excedente de glicose como fonte de energia. Se o consumo de açúcares estiver alinhado com a demanda do corpo por glicose, não é provável que você desenvolva diabetes por conta disso. Portanto, podemos refutar a ideia de que o açúcar causa diabetes. Quando o corpo está em um estado saudável, ele consegue gerenciar o aumento temporário da glicose, direcionando-a para as células. No entanto, apesar de o açúcar não ser um agente direto da causa do diabetes, o excesso de consumo pode funcionar como um fator de risco para a doença, podendo potencialmente levar ao desenvolvimento da diabetes. O açúcar contribui com calorias, e um excesso prolongado de glicose pode ser convertido em gordura pelo corpo. Se você está habituado a tomar café, refrigerantes açucarados, chás, sucos e consome doces após cada refeição,
É provável que você esteja ingerindo um grande volume de calorias, além de estar condicionando seu paladar ao sabor doce, o que pode dificultar a redução das porções. Esse excesso no consumo de açúcar pode resultar em um acúmulo de gordura que ultrapassa os limites considerados saudáveis. Quando combinado com uma alimentação rica em alimentos calóricos e um estilo de vida sedentário, isso contribui para aumentar o risco de desenvolver diabetes. Vou te dar agora uma dica para você avaliar se está exagerando no consumo de açúcar. Registre todas as refeições do dia, incluindo as porções de doces, os lanches que você faz ao longo do dia e as bebidas, algo que muitas pessoas tendem a esquecer. Dessa forma, você será capaz de identificar alimentos ricos em açúcar, que passam despercebidos. Uma estratégia é começar a reduzir gradualmente a quantidade de açúcar utilizado para adoçar bebidas e substituir os lanches industrializados por opções mais saudáveis, como frutas, sanduíches ou iogurtes. Se você já reconheceu que precisa ser modificado, mas ainda encontra dificuldades para se organizar, é aconselhável consultar um profissional de nutrição. Esse profissional poderá ajudá-lo a desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis. Embora não haja garantia de que o consumo excessivo de doces resultará em diabetes, é importante lembrar que exagerar no consumo de açúcar não é saudável. Portanto, a ajuda de um nutricionista pode ser extremamente valiosa. Um grande abraço!